pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Se você não me conhece, eu me chamo Felipe Loubach, eu sou colecionador e hoje eu estou muito feliz porque eu vou finalmente fazer a abertura dessa caixa da NECA, as duas figuras de ação do Joe e da Ellie de The Last of Us, nesse caso especificamente parte 2. Esse jogo aqui é a sequência do The Last of Us, lançado em 2013, que é o melhor jogo que eu joguei na minha vida, e a parte 2 vem para fechar essa história de maneira brilhante. Eu costumo dizer que The Last of Us não é um jogo, ele é uma história que permite que você faça parte dela. Não é por acaso que foi tão premiado por diversos fatores, como fotografia, o design gráfico e principalmente, eu diria, sobretudo pela trama, pela história que é absolutamente forte, dramática, emocionante, envolvente, muito complexa, né, em diversos níveis e que definitivamente teve aí todo o seu primor cinematográfico e fotográfico muito bem prestigiado na adaptação para a série de TV da HBO, que já tem a confirmação da segunda parte, inclusive com anúncios já de alguns atores e atrizes selecionados. Então, absolutamente tudo nessa história de The Last of Us, para mim, é incrível e se comunica muito com aquilo que eu gosto, né? Essa temática da sobrevivência em um mundo apocalíptico, nesse caso da franquia The Last of Us, vinculado ao fungo, né? Cordyceps ou Cordyceps, não sei exatamente a pronúncia adequada para isso, mas é incrível esse jogo. Se você não jogou, cara, eu sei que tem muito ódio gratuito na internet de pessoas que inclusive nunca jogaram o jogo, simplesmente absorveram opiniões que foram jogadas aí por terem se decepcionado com o final, né, de algumas trajetórias de personagens e uma sequência de acontecimentos. Se você gosta de roteiro, se você gosta de cinema, de desenvolvimento de personagens, histórias, cara, isso daqui é uma coisa incrivelmente bem feita, é espetacular. Então, eu só tenho elogios. É claro, existem críticas pontuais, mas, no geral, eu sou fascinado por esse jogo. Muito bem, dito tudo isso, a gente tem aqui essa caixa claramente inspirada, né? Obviamente, aqui na capa do jogo. Essa caixa maravilhosa, que é também um expositor. Então a gente tem aqui Joe e Ellie, The Last of Us Parte 2, a gente tem aqui a Ellie e tem aqui o logo da Naughty Dog, tem algumas advertências aqui acerca da idade indicada. Aqui em cima a gente tem essa informação repetida, a mesma coisa do lado de cá, a mesma coisa do lado de cá. E aqui atrás a gente tem uma visão bem bacana de algumas fotografias aqui do estúdio, mostrando detalhes aqui das figuras, mais algumas especificações aqui, informações importantes, que você pode pausar o vídeo aí caso você queira ler com cuidado. Mas é impressionante aqui a beleza da caixa. Aqui vem dizendo tudo que está incluso aqui, né? Então, mãos que você pode trocar, machados, facões, rifle, facas, pistolas, mochila, arco e flecha. Eles não mencionaram aqui, por exemplo, o revólver, mas acredito que tenha ficado aqui associado a pistolas, porque eles botaram aqui no plural e vem apenas uma pistola. Muito bem, a caixa é muito linda, né? É uma caixa assim realmente primorosa e ela tem esse detalhe muito bacana que é essa abertura aqui, olha. Então você consegue deixá-los dentro da caixa caso você queira. E do lado de cá a gente tem mais uma imagem belíssima da figura. E aqui a mesma coisa. Então eu vou mostrar aqui primeiramente, né, as figuras dentro aqui da embalagem. E na sequência a gente já vai ver aqui imagens aproximadas das figuras. Então vamos abrir aqui a caixa para ver melhor todos os detalhes. Mais de perto o conteúdo da embalagem, a gente tem uma visão aqui bem bacana dos acessórios, né? Gostei bastante da forma como eles vieram distribuídos, inclusive são muitos acessórios.
Tem aqui as mãos, a gente vê aqui o revólver, a pistola, as facas, a mochila da Ellie. Eu senti falta da mochila do Joe. A gente tem aqui um machado, mais um facão. Tem aqui uma shotgun, mais um facão. Aqui os arcos, né? E a flecha. E aqui acima o rifle. As duas figuras aqui medem cerca de 18 centímetros o Joe e cerca de 16 centímetros a Ellie. A informação na caixa é que, seguindo um padrão aí de figuras de ação, eles têm cerca de 30 pontos de articulação. Então, vamos começar aqui olhando os acessórios e depois a gente vai ter uma visão mais detalhada das figuras. Uma coisa muito legal é que por trás das figuras vem esse fundo aqui, que é perfeito para você fazer aí fotografia, ambientação, se você quiser fazer um cenário na sua prateleira, alguma coisa nesse sentido, então muito bacana. Inclusive você consegue abrir essas abas aqui para ampliar esse fundo. Então, sem dúvida vai ser muito útil, inclusive para fazer as imagens aqui na sequência das figuras. Então vamos remover esses acessórios aqui e olhar bem de perto os detalhes de cada um deles. Iniciando então com a apresentação dos acessórios, como eu comentei anteriormente, vieram bastante acessórios e eu senti falta apenas da mochila do Joe, especialmente na circunstância, né, ali de uma sobrevivência naquele cenário e principalmente na disposição dos itens aqui na figura. A gente fica sem opções de ter onde pendurar, por exemplo, o facão ou o machado, como acontece na mochila da Ellie com as alças que tem ali na lateral. Então, definitivamente eu achei que foi um erro eles não acrescentarem aqui uma mochila para o Joe. Eu vou começar mostrando as opções aqui de trocas de mão. São 2 opções para o Joe, 3 opções para a Ellie, sendo 2 mãos direitas e uma esquerda, aparentemente aqui para o arco e flecha. A mochila da Ellie veio extremamente bem detalhada, apesar de não ser de tecido. Ela realmente tem um aspecto de ser aqui do material jeans. A gente vê alguns rasgos aqui, um sinal de desgaste, tem inclusive o detalhe dos bottoms aqui, o zíper, a diferença aqui na textura da alça, muito interessante também essa flexibilidade que a gente tem aqui para permitir, é claro, né, que você coloque de fato a mochila na figura de ação, a parte aqui de baixo. Fiquei muito satisfeito com o cuidado e o capricho que eles tiveram aqui na finalização da mochila. A gente tem inclusive essas alças aqui na lateral que são fundamentais no jogo para você fixar os acessórios, né, como por exemplo um facão, alguma coisa nesse sentido. Então você realmente consegue utilizar isso daqui para prender os itens. Eu não vou forçar agora, mas depois a gente vai ver isso em detalhes. Gostei bastante aqui da mochila, seria excelente que viesse também a mochila do Joe, infelizmente isso não aconteceu. Inacreditável o detalhamento dessas peças aqui. Eu vou começar falando desse machado. Olha a ponta do machado aqui, como se de fato tivesse sido utilizada. Impressionante, parece muito com um machado de verdade. O acabamento aqui também no cabo parece muito madeira natural, né? Uma pintura assim, o desgaste da madeira, tudo é realmente impressionante o cuidado que a NECA tem com a finalização desses acessórios. O mesmo a gente pode dizer dos facões aqui, inclusive com um sinal aqui também na pintura, olha, da ponta aqui do facão, a gente vê ali uma diferença, né, na coloração, como se ele estivesse oxidando, alguma coisa nesse sentido. Incrível, muito bem feito. As manchas de sangue aqui também, e um pequeno desgaste também na lâmina aqui do facão, como se tivesse sido batido contra alguma superfície ou contra algum inimigo. Impressionante a qualidade da finalização dessas peças aqui. Durante o jogo, os personagens usam muito essas pequenas faquinhas aqui para fazer aquelas execuções silenciosas, né? Então a gente tem uma faquinha artesanal e essa faca pontiaguda aqui, que a Ellie especialmente utilizava muito nessas mortes furtivas. E o detalhamento também é impressionantemente bem feito. O mesmo a gente pode falar aqui da pistola e do revólver. É definitivamente muito bem feito, muito bem detalhado. Então a gente vai acabar sendo redundante aqui quando for elogiar o nível
de perfeição e de cuidado que eles têm na finalização desses acessórios. Impressionante. Apesar de serem muito parecidas, as flechas não são iguais. Se você reparar direitinho, elas têm sinais de desgaste diferente aqui, inclusive no próprio padrão da madeira, o que é impressionante. E o próprio arco, ele também tem aqui uma cordinha que você realmente consegue puxar e fixar no dedo da Ellie. É claro que você não vai fazer isso com força, porque senão ele vai quebrar, mas é muito lindo o acabamento. Finalizando então os acessórios com a escopeta e o rifle, e eu não quero ser repetitivo, mas é muito difícil não ficar impressionado com a riqueza de detalhes aqui. O sol inclusive está nos ajudando a perceber com maior clareza o detalhamento aqui da coronha, com essa simulação de madeira natural, a luneta, e o mesmo a gente vê aqui abaixo na shotgun. É muito bem feito. Beleza, pessoal? Prosseguindo agora com a análise das figuras propriamente, iniciando com o Joe. Olhando bem de perto aqui, a gente vê a expressão facial dele, com esse semblante cansado de alguém que tem o sono muito comprometido, dias muito difíceis, para dizer o mínimo. E a gente vê aqui o detalhe da barba, inclusive esse detalhe aqui abaixo no pescoço com a barba por fazer. Para ser bem sincero, me dá até uma certa agonia. A gente vê aqui o detalhe também do cabelo, né? Os fios de cabelo aqui atrás, olha. E definitivamente uma coisa que me salta aos olhos é essa jaqueta extremamente bem detalhada, com os vincos amassados aqui, com esse sinal de desgaste aqui na parte do cotovelo. A jaqueta é meio emborrachada e aqui por dentro a gente vê o detalhe do cinto, da camisa de botões aqui e a calça jeans aqui também com esses amassados, muito bem feito. Uma coisa que chamou muito a minha atenção também foi o solado da bota, que é uma coisa que poderia ter sido negligenciada, né? Uma vez que fica ali para baixo, mas eles tiveram o cuidado de fazer essa finalização aqui muito interessante. Então a gente vê aqui a bota também por trás. Não é possível suspender aqui a calça, tá? Ela fica fixa aqui por cima da bota. E em relação aos pontos de articulação, vocês já sabem: ombro, cotovelo, mão, rotaciona a cabeça, aqui a base da perna, os joelhos, os calcanhares, enfim. Então eu não vou precisar demonstrar aqui porque vocês já sabem os padrões aqui de articulação. Em relação à semelhança com o personagem do jogo, eu achei que no caso do Joe ficou bastante parecido, não é exatamente igual, mas bastante parecido. No caso da Ellie, eu já vou falar daqui a pouquinho que eu não achei que ficou tão parecido assim. Vamos avançar para ela. Continuando então agora com a Ellie, a figura ficou linda, muito bonita, mas eu não achei que ela ficou muito parecida com a personagem do jogo. Talvez eles tenham feito uma síntese entre a versão da Ellie do primeiro jogo e do segundo jogo, uma coisa meio intermediária. Proposital, mas olhando para ela, é claro que a gente identifica imediatamente que é a Ellie por todo o contexto, a roupa, a tatuagem, enfim.
mas olhando somente para a face dela, eu achei que não ficou tão parecida assim com a personagem do jogo. Eu consigo associar imediatamente com o momento em que ela estava morando com a Dina, aquele momento ali que ela fica bem magra, né, com aqueles episódios ali de lembrança, aparentemente vivendo um momento difícil de depressão, algum tipo de transtorno emocional nesse sentido. Então pode ser que ela esteja mais parecida com a Ellie desse momento. Mas aqui, especialmente o queixo, o nariz, eu achei que não ficou imediatamente parecida com a personagem do jogo. A gente vê inclusive aqui essa imagem, né? Então, é óbvio que é muito parecido, mas não é igual. E tá tudo bem. Tô muito satisfeito, mas eu acho que poderia ter ficado um pouquinho mais parecido. A gente vê o detalhe aqui das sardas, né, cara? Muito legal. A cicatriz ali na sobrancelha, os olhos, enfim. E a gente tem aqui um trabalho excepcional, né? A mancha de sangue aqui na camisa, a camisa cinza aqui por dentro. Esse detalhe aqui da camisa presa aqui na calça, achei muito bacana também. Os amassados aqui, os rasgos, e principalmente esses detalhes aqui como a tatuagem, a pulseira. Incrível aqui esse detalhe da tatuagem da pulseira, perfeito. Não sei se está conseguindo focar. Acho que agora foi. A gente vê aqui também os sinais de desgaste na calça, os rasgos aqui no joelho, mancha de sangue aqui também na calça, não sei se vocês estão conseguindo ver. E o famoso All-Star preto aqui da Ellie, que não veio com a marca aqui, All-Star, muito provavelmente por uma questão de direitos, né, e tal, mas está aqui muito bem representado. Em relação às articulações, como eu disse, vocês já sabem, né? Tem aqui o detalhe do penteado dela também, muito bem feito. Então está aqui muito bem representada a nossa queridíssima Ellie. E agora eu vou fazer aqui a adaptação aqui, tentar colocar alguns acessórios, fazer algumas imagens dos dois personagens lado a lado, para que a gente veja o resultado final. Um detalhe que eu esqueci de mencionar anteriormente, mas que eu achei uma decisão muito inteligente, foi a escolha da expressão facial das figuras, que apresentam uma neutralidade. Então você não vê aqui esboçada nenhuma expressão de alegria, tristeza, medo, apreensão, nada nesse sentido. O que poderia deixar as figuras vinculadas a um momento específico da trama, da história, o que não acontece com a expressão facial neutra, que pode ser qualquer momento da trama. Então isso para fotografia e até para deixar à disposição é muito interessante, o que poderia também ser complementado com a possibilidade da troca de expressões faciais, para caso você tenha a pretensão de fazer uma fotografia ali sugerindo algum momento específico da história. Então seria interessante também essa opção de ter uma expressão facial de medo ou de raiva, o que no caso da Ellie principalmente seria muito conveniente, né? E seria muito bacana também. Mas no caso de não ter a opção de fazer a troca da cabeça, a expressão facial neutra é a escolha mais acertada. Muito bem, pessoal, coloquei aqui os acessórios da melhor maneira que eu pude, distribuindo ao máximo entre os dois personagens. No entanto, a gente percebe que o Joe fica com uma clara limitação pela ausência da mochila que eu já comentei, que faz muita falta aqui. A gente percebe que a Ellie fica com muito mais equipamentos, muito mais acessórios e armas que o Joe. Eu tentei colocar o mais parecido possível com aquilo que eles utilizam no jogo e na série, enfim. E ainda assim, sobraram aqui 2 flechas e uma faca. Então, a mochila definitivamente faz muita falta mesmo para o Joe. Eu achei que o resultado aqui ficou muito bacana. Quando a gente coloca os acessórios, traz uma vida para as figuras, né? E fica, de fato, uma semelhança muito maior com aquilo que a gente vê no jogo e na série. A gente vê aqui, eu vou rotacionar para que vocês vejam a parte aqui de trás, mas eu fiz um improviso fixando a pistola
ali entre a jaqueta e o cinto do Joe. Então a pistola ficou meio que equilibrada, encaixada ali, mas não existe nenhum compartimento ali para que você faça esse encaixe de forma proposital, né, e adequada. Então é um improviso. Mas todos os outros acessórios eles ficaram muito bem fixados, né? Coloquei ali a escopeta pendurada no ombro do Joe, ele segurando esse facão, e na outra mão aqui o revólver. E no caso da Ellie, a gente vai ver melhor quando eu virar as duas figuras aqui. Olhando agora aqui de perfil, a gente vê melhor ali a escopeta. Eu também encontrei uma maneira dela ficar equilibrada ali, não foi fácil, porque ela não fica efetivamente em cima do ombro, então ela fica presa entre o braço ali e a parte de baixo da jaqueta. No caso da Ellie, a gente consegue deixar o arco preso por conta da alça da mochila, e aqui na parte de trás a gente consegue colocar duas flechas apenas dentro daquele espaço ali que fica aberto da mochila dela, e eu vou terminar de virar para que vocês vejam do outro lado. Então esse é o outro lado aqui da mochila, e como vocês podem observar, com essas alças aqui na lateral, a gente tem muitas possibilidades. Eu consegui, por exemplo, colocar essa pequena faquinha artesanal, consegui colocar o facão maior, e não somente isso, mas também o machado, utilizando ali a própria alça que vai no ombro da personagem, o que permite que ela fique bem parecida de fato com o que a gente vê no jogo, com diversos acessórios pendurados, diferente do Joe, que pela ausência da mochila consegue ficar apenas com a escopeta pendurada no ombro aqui, além daquilo que ele consegue segurar. Então beleza, pessoal, finalizando o vídeo. Se você gosta de The Last of Us, se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui abaixo, me contar nos comentários o que você achou dessas figuras que eu particularmente achei espetaculares. E se você quiser conhecer toda a minha coleção, ver fotos detalhadas e ficar sabendo de todas as novidades em primeira mão, é só você me seguir na minha rede social, o link vai ficar aqui abaixo na descrição. Inscreva-se no canal, marque o sininho das notificações. Um forte abraço, eu encontro vocês no próximo vídeo.